And here we go. Então, vamos lá hoje para um react de uma live que Teacher André Siqueira fez. Quem é esse cara? Ele é um dos responsáveis por hoje eu saber inglês e também saber ensinar inglês. Okay? Então eu recebi o convite dessa live e felizmente eu consegui entrar lá e consegui salvar ela antes que ela expirasse, pois eu quase não vi. Por sorte eu vi e comecei a assistir e já vi que os primeiros comentários são de um nível de crítica refinada altíssima, então resolvi gravar esse react para passar tantas informações que ele vai tá falando e eu também vou complementar com o meu ponto de vista sobre alguns dos pontos que ele já deixou em destaque, que são os mitos e verdades no tocante ao aprendizado de idiomas. Então é o que ele vai fazer, até um disclaimer aqui no começo, que sempre quando ele fala aprendizado de inglês, entende-se como qualquer idioma, pois o aprendizado de idiomas é o mesmo para qualquer um. O aprendizado de línguas, qualquer que seja a língua que você escolha, é o mesmo processo. Por isso que quando você aprende um segundo idioma, é muito mais fácil você depois aprender o terceiro, o quarto, o quinto. A velocidade de aprendizado vai ser muito maior, porque você já vai saber ali o caminho das pedras. Você já vai saber onde ir, o que focar, o que fazer para conseguir aprender um idioma. Então, primeiro, para você sair do monolíngue, ser uma pessoa que fala somente um idioma para o segundo idioma, é um esforço, é um tempo muito grande. Sim, mas depois disso você consegue aprender qualquer outro idioma com muito mais facilidade. Então isso é o que acontece. Então ele até fala, com certeza ele vai falar que ele fala italiano, espanhol, francês, inglês. Eu parei só no inglês e male o japonês, que eu não sou tão bom, pois não pratico. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Meu inglês é bom porque eu falo inglês todo dia, eu escuto coisas em inglês todos os dias, eu escrevo em inglês todos os dias. O japonês é ruim, por quê? Porque eu não falo em japonês, só assisto anime e não leio nada, não costumo ler nada em japonês. Então, por isso, o japonês é ruim. Mas eu possuo todos os requisitos básicos, tenho todo o conhecimento básico do Nihongo. Eu estudei por alguns anos em escolas de japonês, mas não levei à frente por simplesmente não ser útil para mim. Enfim, então tem os 3 tópicos aqui que ele deixou já em destaque. A importância do certificado de Plus. Não sei o que ele vai falar sobre o mito de pensar em inglês e sotaque britânico versus americano, mas com certeza ele vai falar muito mais que isso e eu estou aqui para complementar com o meu ponto de vista e dar mais algumas informações e irei compartilhar isso com todos os meus alunos e com todos os seguidores das redes sociais, no qual eu faço a divulgação do conhecimento do idioma inglês, ok? So, sem mais delongas, vamos lá, let's watch it together. Deixado aí nas descrições dos convites e liberdades quanto ao aprendizado. Eu vou acabar falando assim muito em inglês, mas entenda-se também, gente, os outros idiomas, tá bom? Porque o método ele é único para todos, né? Mas como a maior demanda é de aprendizado em inglês, né? Eu vou acabar usando assim o termo inglês, né? Ensino de inglês e inglês, mas entende-se idiomas, os outros idiomas. Lembrando que eu falo também o italiano, o espanhol e o francês. Okay? Bruno, beleza, Bruno? Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Ao menos, tá meio travado. Vamos lá. Você vai começar a falar um ponto muito importante sobre escolas. Meus alunos sempre me perguntam e eu sempre já... Como é que vocês estão indo de quarentena? Eu espero que... né? Já tenho uma opinião bem formada e, obviamente, minha experiência em relação a trabalhar em escolas, ele vai começar a falar sobre isso agora. Quem já é meu aluno já sabe dessa minha opinião, mas vamos lá. Em algumas partes eu vou dar uma pulada, vou dar uma acelerada, porque, obviamente, foi uma live e tem vários desses pontos. O querido André estava esperando aqui no começo, esperando o pessoal chegar, então isso é normal. Bem, né, a gente tem que... Gilmara, prima, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Hoje a família tá cheia, gente.
Tudo bem, Giovana? Giovana, aluna da época da Intec, né? Perdão, da Alnet, né? Passei, gente, por várias escolas aí, viu? Hoje não tô muito afim mais de voltar pra escola nenhuma. O que eu vou falar, gente, pode até não soar muito ético, mas as escolas aí estão fazendo assim um trabalho assim meio complicados, né? Falta um pouco de sinceridade, viu? E às vezes eu posso até estar transparecendo um pouco de mágoa ao falar de escolas, mas a verdade tem que ser dita e é que algumas escolas aí elas pisam muito na bola assim com o aluno. Algumas não, quase todas. Não vou dizer todas para não generalizar, pode ter alguma raridade perdida que eu ainda não encontrei, e nem dos meus colegas professores também. Mas um ponto que até eu disse para ele na hora que eu comecei a ver, eu falei, eu vou gravar por causa só desse comentário aí. Eu sei que a live vai valer a pena. Então não é antiético porque é a verdade, é a true da true. Escola enrola aluno, ponto. E é por isso que eu recomendo, né, que vocês procurem, né, os meios mais pessoais, ou seja, aulas particulares, onde você vai ter o seu produto como você quiser, né? O professor molda ele para você. Tranquilo, Giovana. Beleza. Daqui a pouco eu tô por aí, na sua área aí. Vou estar passando por Osasco aí, Itapevi. Terminando a live, pessoal, eu vou abrir uns 10 minutinhos para perguntas que vocês possam ter. E Karina, tudo jóia? Vou abrir uns 10 minutinhos, né, para que vocês possam estar fazendo perguntas, né, e depois eu vou ter uma aula em Itapevi particular, né. A quarentena não terminou, né, mas eu já vou começando já com todos os cuidados necessários a estar, né, dando as minhas aulas, né, isso eu vou estar falando com vocês logo mais. Pessoal, vamos lá. Eis que você decide estudar inglês, né? Vamos lá, esse ano vai, agora vai, porque eu preciso por vários motivos. Preciso do trabalho, preciso porque eu gosto, porque eu quero entender música, porque eu adoro séries, ou seja, você quer aprender. Mas é claro que essa ideia assim é muito de querer e você não faz muita ideia do que você vai encontrar durante esse aprendizado, né? E talvez se você pesquisou, você vai falar que tem alguns mitos aí, né? Alguns atalhos. Eu vou falar sobre esses mitos e verdades quanto ao aprendizado. Eu vou pontuar 3, né? Aqueles que o pessoal mais, né, assim, tem dúvidas, né? Por exemplo, o primeiro é sobre certificados, né? Qual é a importância do certificado? Bem, pessoal, vamos supor que você se matriculou na escola e eles vêm com toda aquela conversa. Terminando o módulo, você vai ter o seu certificado e papapá. Mas a verdade, pessoal, é que certificados aqui de escola, eles têm muito pouco valor. Por quê? Porque eles não dizem realmente o seu nível de inglês, né? Aliás, eles não dão nem mesmo a definição do que é um nível intermediário ou avançado, ou seja, varia muito de escola para escola. Então, vamos supor que um selecionador, né, um recrutador de emprego pega lá o seu currículo ou pega o seu certificado. A ideia que ele vai ter do seu nível de inglês é muito genérica, né? Ele só vai ter mesmo uma noção real ao conversar com você, ou seja, o que é mais eficaz, fazer testes escritos ou falados, né? Uma entrevista. Então, E na minha experiência com empresas, é mais isso que acontece mesmo. O que o cara coloca no currículo, que ele traz certificado, não vale nada. É sentar, conversar e fazer a prova escrita. Tem essa questão de o certificado em tal escola vale mais que outra. Não. Os únicos certificados que realmente têm validade são certificados internacionais, que aí sim eles têm essa questão de estar descrito explicitamente quais habilidades você tem, em qual nível de habilidade você está.
em qualquer tipo. Aí também, internacionalmente, também existem vários tipos de certificado, vários métodos de avaliação. Entendeu? Então, os certificados que eu possuo de Cambridge, então eles têm explicitamente lá, ó, o seu nível é esse, você sabe isso, 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 em tais situações, tais, que foram avaliadas no teste. E existem vários certificados para isso, e certificado de escola nenhuma não vale. Aí eu falo com as minhas palavras, não vale porra nenhuma. Não vale nada, não vai servir de nada para você. Vamos continuar aqui. Certificados, eles têm pouca valia, né? Eles atestam assim que você estudou inglês e nada mais, né? Ao mesmo tempo, né? E vale só para, voltando um ponto atrás, vou me retratar. Vale para uma coisa assim, só vale para você colocar como hora complementar na sua graduação. Só para isso que vale. De resto, não vale para nada. Muita gente que entra para fazer um curso não faz uma pesquisa sobre quais são os certificados, né, que tem uma maior valia, por exemplo, os certificados de proficiência. O que é um certificado de proficiência? É aquele que atesta que você fala inglês realmente, né? E existem instituições, né, universidades que eles fazem esses exames, né? E eles são o quê? São muito rigorosos, gente. São exames assim bem rigorosos, mas por isso eles têm uma alta confiabilidade, né? E eles são a única comprovação de que você realmente, né, fala inglês, que você pode concorrer a uma vaga de emprego em inglês, né, a ter um visto temporário permanente, né, um visto de trabalho para concorrer a uma vaga lá fora. Estes exames de proficiência realmente, né, eles vão importar sim para você, né, eles te atestam como certificado e eles têm um grande valor, mas não o certificado de escola. Não só o valor como o custo, sim, são caros. Ok? Opa. Certificados, eles têm pouca valia, né? Eles atestam assim que você estudou inglês e nada mais. Quais são os certificados, né, que tem uma maior valia realmente, né? E existem instituições, né, universidades que têm uma alta confiabilidade, né? E eles são a única comprovação de que você realmente, né, fala inglês, que você pode concorrer a uma vaga de emprego em inglês, né, a ter um visto. Estes exames de proficiência realmente, né, eles vão importar sim para você, né, eles te atestam como certificado e eles têm um grande valor, mas não o certificado de escola, ok? Existem vários tipos de exames de proficiência, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, algumas universidades e algumas instituições, eles vão pedir para você o TOEFL, né? Eu vou colocar depois essas siglas, né, para vocês na descrição, né? Mas eu vou falar o que significa. O TOEFL é inglês como língua estrangeira, né? E ele é aplicado pela ETS. Todas essas siglazinhas, esses nomes em inglês, eu vou explicar, eu vou colocar para vocês depois por escrito, tá? E no Reino Unido, eles vão pedir para vocês o IELTS, né? E fica aqui sempre de língua inglesa, ok? Ele é aplicado pelo consulado britânico, ok? Cambridge. Em parceria também com o governo australiano, né? Porque a Austrália faz parte da Commonwealth, né? Que é o que? A comunidade britânica toda, né? Assim como na Irlanda, né? E os países que foram colonizados pelos ingleses, né? Temos também o TOEIC, né? E o Cambridge,
que são exames que são aceitos em universidades de todo o mundo, ok? Para prestar esses exames, do que você precisa? Precisa pagar uma taxa de inscrição. Você vai fornecer seus documentos pessoais, né? E fazer a prova, né? Você não precisa ter estudado inglês em nenhuma escola para estar fazendo esses exames, ok? Só chegar, marcar e fazer. Mas precisa saber inglês, ok? Porque eles vão te dar uma nota, uma graduação, e às vezes você tem que atingir uma determinada nota para que tenha uma valia, né? Mas eles têm um prazo de validade, esses exames, e na maioria das vezes 2 anos, ok? Como ele chega para você o resultado, pode chegar na sua casa ou você pode conferir na internet. Então é isso, gente. Certificados, né? Aqueles que valem mesmo são os certificados internacionais de proficiência, ok? TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge. Tem também aqueles de nível, né? De nível básico, FCE, o CAE, que é do avançado, mas esses aí são cursos de proficiência. Tá travado. Mito número 2. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar para você. Olha, quando você vai aprender inglês, subentende-se os outros idiomas, ok? Você precisa pensar em inglês. Pensar em inglês. Ih, travou. Alô? Alô? Volta. Eu estou Uma boa travada bem na hora que ia começar a ficar interessante o papo. Aí eu tô vendo quando agora eu com estou vocês. ouvindo alguém, eu estou traduzindo assim na minha língua também. Só vou me comunicar no inglês, ou no espanhol, etc. Né? Então não existe isso de pensar naquela língua. Né? O que a gente tem que ter, né, em mente é que quando se fala em pensar em inglês, né, é você atingir a fluência, né, daquele idioma. Né? Por exemplo, você ser capaz de pensar, de sonhar, entender tudo que uma pessoa fala, isso quer dizer que a fluência está chegando a você. Né? Até tem histórias assim fantásticas assim, né, sobre quando você sonha, né, que está falando ou está ouvindo alguém falar em inglês e você entende. Ótimo. Isso é um ótimo sinal. Né? Porque o que é o sonho? O sonho é o subconsciente. Então, se você está entendendo algo no seu subconsciente, quer dizer que no seu consciente você já tem aquilo dominado. Então, é sinal da fluência chegando. Então, isso que quer dizer pensar em inglês, né? Essa questão da fluência também é algo comum de eu discutir com os alunos nas primeiras aulas, de que eu quero ser fluente. O que é a fluência também é um termo que a gente, que é professor, a gente sabe o que é fluência, mas quem é aluno chama algo de fluência que não é fluência. Então, fluência, nesse caso, que é a parte também que travou ali da live dele, com certeza ele estava explicando sobre o quê? Sobre a velocidade do raciocínio. Então, o tempo que a gente demora para ouvir alguma coisa, processar aquilo na nossa mente e fazer o output, fazer a fala, a resposta em outro idioma, isso pra gente é muito rápido, justamente pelo nosso domínio, pela nossa habilidade, pela nossa experiência com o idioma. Então, a gente mesmo, que com certeza aí na parte que ele deu uma travada ali na live e ele complementou depois, a gente não pensa em inglês. Tem o domínio e a gente não precisa ficar pensando e relembrando e traduzindo coisinha por coisinha, porque a gente entende. Pensa em inglês, a gente não pensa em outro idioma. A gente tem a programação base
o nosso sistema operacional nativo do nosso cérebro é a nossa língua mãe. É o idioma que a gente aprende a falar primeiro. Todos os processos internos aí de sinapse do nosso cérebro vão funcionar naquele idioma que a gente foi alfabetizado. Não pense em inglês. Nosso processo de captação, processamento e saída de informação em outro idioma que é rápido. E a fluência, o que é a fluência? A fluência é o quê? É conseguir se comunicar ao nível natural. Então fica, parou, pensou, peraí, consultei, falei. Enquanto isso acontecer, você não é fluente. Mas o conceito de fluência também, ele altera dependendo da situação que você está. Então, na experiência que eu tenho hoje em dia de inglês em empresas, então tive muitos alunos que são fluentes, mas em um determinado nicho. Então tenho alunos da área logística, tenho um aluno de medicina. Quando eu comecei a dar aula para um médico, eu não sabia nada de inglês sobre medicina. Então no meio hospitalar, eu não sei nada de inglês. O cara falava, não entendia nada. Não conseguia falar nada sobre o tema. Então, eu não sou fluente? Ou eu sou fluente? A fluência, na minha opinião, do meu ponto de vista, depende do contexto. Então, o médico fala inglês, ele sabe muito mais inglês de medicina do que eu. Eu, numa conversa com ele, não consigo manter uma conversa naturalmente, uma conversa fluida. Então, não sou fluente naquela situação, naquele contexto. Então, a questão de fluência varia muito, no meu ponto de vista, na questão do contexto, não só o nível de habilidade. Certo? Agora aqui. Primeiro, gente, o contato tem que ser ao ouvir, né? Quanto mais tempo ouvindo, né, em inglês e depois falando, né, mais rápido você vai alcançar a fluência, né? E aí eu dou aquelas dicas aquelas dicas que vocês fazem no dia a dia, né? Mas precisa se adequar para o idioma que você está aprendendo. Gosto de música, você tem que tem que absorver o meio para entender a música, acompanhar a letra, cantar junto, pronunciar. Começa a abandonar o embromation, né? Hoje nós temos vários sites aí que te dão a letra, te dão a tradução bem bacana, né? Apesar de a letra, né, da música internacional ter um contexto bem particular deles, né? Nós temos já sites que conseguem, né, traduzir com bastante fidelidade o que o cantor, o que o intérprete quer passar, né? Então nós temos, gente, através de música, uma ferramenta bem bacana para estar se aprendendo o inglês, né? Séries, ótimo também, mas você tem que aceitar o desafio de estar ouvindo o som original daquela série, né? Mas eu não vou entender nada. Sim, não vai entender muita coisa realmente, ou talvez nada. Mas a intenção, gente, a princípio é que você acostume os seus ouvidos com o som do idioma, né? Você vai ouvindo, você ouve, e daqui a pouco, através dos gestos, né, da expressão corporal, você começa a pegar alguma coisa, né? Então, ninguém sai zerado de tudo ouvindo alguém falar só em inglês, falando o idioma original. Você não sai zerado sem entender nada, né? Então, expressão corporal, facial, conta muito para que você possa entender, né? E isso vai fazendo com que você cada vez mais vá tendo habilidades, né? Vai adquirindo habilidades para estar entendendo e até falando o idioma, né? Existem algumas mães para se acelerar esse processo e esse é o caminho, né? Escute as suas músicas e cantarole elas junto, pega a letra, vai cantando junto, você vai decorar a letra, vai melhorar a sua pronúncia. Escute a sua série favorita no idioma original. Aí de ver séries e filmes, som original.
Algo que depois que você começa a fazer é até estranho você ouvir algo dublado, porque você vê que não está encaixando justamente essa questão da expressão corporal, da atuação, do físico do ator com a voz que você está ouvindo ali dublado, porque é uma reatuação da atuação. Então você perde muito da essência da atuação se você vê algo dublado. Então aquele ator que muitas vezes nós gostamos, nossa, aquele ator é muito bom, aquela atriz é muito boa, mas você tá perdendo metade da atuação dela, porque você não tá ouvindo a voz, a maneira como ele atuou, a maneira como ele falou aquela cena, você só viu o físico. Imagina se você junta com o físico com o sonoro. Então você perde metade da atuação com o ator se você tá ouvindo alguma coisa dublada. Então assista coisas com áudio original. Acostume primeiro o seu ouvido com o som do idioma, né? E não se preocupe muito com o entendimento a princípio. Primeiro, acostume o seu ouvido com o idioma, com a sonoridade do idioma, né? Você vai depois ter aquela... você sai, né, da série, fica na sua cabeça, fica aquele pessoalzinho falando inglês na sua cabeça, sabe? É muito louco isso, mas Isso é quando verdade. você começa a Isso quer dizer fazer, que você realmente absorveu, né? Aquilo que Mind você blowing. está vendo. Ó, tô vendo o pessoal chegar aí. Ó, meu irmão chegou também. Ó, Silene, boa tarde, tudo bom? Mito 3, gente. E esse aqui a gente ouve falar bastante. Pronúncia, inglês britânico ou inglês americano? A gente sempre ouve falar, né? Tem o certo, tem o errado, não tem certo e nem errado, né? Vamos comparar o nosso português com o português falado em Portugal, né? Nós sabemos, né, que existe uma diferença de sotaque, né? Mas a gente se entende perfeitamente bem, né? E a mesma coisa é no inglês britânico e o americano. Eu costumo dar até mais exemplo, mas menos extremista. Vamos usar o português brasileiro de São Paulo com o português brasileiro do Sul, português brasileiro do Nordeste. São variações do mesmo idioma bem diferentes, com palavras diferentes, com expressões diferentes. A gente se entende, muitas vezes não, às vezes acontece um ruído ali, tem que ter uma paciência a mais para se comunicar, mas é o mesmo idioma com variações diferentes. É isso. Então, é uma questão aí de relacionamento internacional. Nós estamos na América e é natural, né, que a gente ouça uma referência maior em inglês americano, né? Já quem está na Europa, né, seja na Alemanha, na França, eles vão ter como uma referência maior o britânico, né? Então isso é uma questão de relações internacionais, né, de comerciais e etc, né? Como a gente tem um comércio, né, um livre comércio maior com os Estados Unidos, é claro que a gente vai ouvir mais inglês americano, né? O inglês britânico, né? Vamos levar em consideração que o inglês falado, né, na Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha tem 3 países lá. Tem a Escócia, tem a Inglaterra e tem o país de Gales. Gente, gauleses, né? Galeses e escoceses têm um sotaque bem carregado assim ao falar inglês. Falam inglês, né? Eles se entendem, mas o sotaque é bem distinto do pessoal da Inglaterra, que é aquele que te vem à mente quando você pensa em inglês britânico, né? Mas uma curiosidade aí é que apesar, né, da língua inglesa ter nascido, né, na Inglaterra, né, o inglês original, como era até o início do século XIX, né, o inglês, assim vamos dizer, original, a maior referência que nós temos é o americano, é o inglês americano falado no nordeste dos Estados Unidos, né? Onde fica lá Nova York, Nova Jersey, né? Os estados onde os colonos ingleses chegaram primeiro, e lá eles deixaram, né, uma marca que não mudou até hoje, né?
Em algum momento, gente, desde o início, né, do século XIX, a corte inglesa começou a ter alguns maneirismos, né, na fala, né, e para poder se distinguir dos plebeus, né. Então esses maneirismos foram, né, impostos assim para o pessoal da nobreza, que logo mais, né, com a globalização, todo mundo começou a falar também, né, aqueles maneirismos, e por isso se distinguiu tanto, né. Então não tem um inglês mais importante que o outro. Tudo isso é uma questão de relações internacionais e comerciais, né. A questão de ser tão recente, do século XIX, não me recordava. Mas, sim, Agora, historicamente é o vamos mesmo falar inglês. sobre os certificados. Lembra que eu falei lá, né, Eles só começaram a falar diferente para se distanciar dos colonizados, dos colonos. Quem colonizou. É isso. Então eles, depois os britânicos, começaram a falar diferente só porque os americanos da América começaram a falar inglês. Então é isso historicamente que aconteceu. de certificação, mesmo os certificados americanos, né, os de proficiência, se você for fazer algum, você provavelmente vai ter contato com o inglês britânico. Eles são a referência, né, para testes. Puxa, mas eu estudei numa escola onde se fala inglês americano. Gente, não muda tanta coisa assim, né? É aquela diferençazinha do sotaque. Olha, imagine se você falando português aqui do Sudeste e tá ouvindo alguém de lá do Nordeste, né? Então não tem uma diferença assim tão grande, né? E na minha experiência com testes, o que acontece é a referência ao inglês britânico, tanto para vocabulário quanto para sotaque, mas em testes de alto nível mesmo, você vai ver um indiano que cai bastante. Uns indianos falando inglês com sotaque pesado mesmo, indiano, asiático, egípcio, tem bastante uns sotaques pesados em teste de alto nível. Então, sotaque britânico puro, que é o que vocês têm como referência do beta, wada, não tem teste não. São outras pessoas de outras nacionalidades usando o inglês britânico como referência, mas sem abandonar o sotaque local deles. Então, isso que é a dificuldade do teste de alto nível. Você precisa saber que ao fazer exames, né, de proficiência, você vai lidar com o inglês britânico, sim, mas não tem inglês mais importante que o outro, ok? Vamos lá, pessoal, olha só, repassando sobre o que nós falamos hoje, né? Falamos sobre a importância do certificado, ou seja, certificado, pessoal, de escola, eles não têm muito valor, eles só comprovam que você fez um curso de inglês, né? Eles não falam realmente o que é um nível básico, intermediário ou avançado. Né, a noção assim é muito genérica, é muito vaga, né, é só um comprovante. Olha, eu vou chamar de assim a grosso modo de um comprovante que você estudou inglês, né, não é nem de que você fala inglês, né. Quem já estudou inglês aí sabe, né, que você vai e estuda, estudei um tempão na escola tal e não aprendi nada. E aí a culpa é da escola, a culpa é sua, a culpa de quem é? Olha, não vou te isentar também não, viu? Exatamente. Isso As varia. escolas enrolam os alunos, mas a grande maioria, até como meus alunos particulares mesmo, muitos alunos não desenvolvem, não aprendem, não atingem tal nível desejado por culpa deles, por não fazer o que é necessário, estudar, fazer a lição, ouvir, falar. Então, de escola para escolas ótimas, mas tem escolas também que não fazem um trabalho assim bacana, né, quanto a alguns ensinamentos. Então, em partes da escola, em partes sua culpa também, porque depende muito mais de você, né, do que do professor ou mesmo da escola, né? exatamente, eu aprendi inglês estudando muito tempo em escolas. Depois de atingir um certo nível, consegui refinar as minhas habilidades, meus conhecimentos. Sim, mas eu estudei em escolas. André foi meu professor em uma escola. Conheci ele dentro de uma escola, foi meu professor e virou a ser meu colega de trabalho na mesma escola depois de um tempo.
Mas o que aconteceu lá, como experiência minha, eu fui o único aluno a chegar no último nível, no último livro e completar. Eu tive a consistência de manter os estudos por um certo tempo, aguentando todas as dificuldades e todos os impedimentos de se estudar em uma escola por tempo necessário para conseguir chegar ao último nível. Então, nenhum outro aluno daquela escola que eu me lembre chegou a terminar todos os livros como eu fiz. Então, mesmo estando numa escola, eu era o melhor porque eu fiz tudo que era necessário. Eu fiz minha parte. A escola sempre vai ter uma maneira de segurar ali pelo máximo de tempo possível, mas o aluno consegue sim aprender inglês em uma escola. Depende muito do que ele faz em aula e muito mais do que ele faz entre uma aula e outra. É isso que vai determinar se o aluno vai aprender inglês ou não. Não é o que ele faz dentro da aula, mas entre uma aula e outra. É o que eu costumo dizer também. Você também tem que buscar as ferramentas para que você possa desenvolver, né? Os que valem mesmo, então, são os certificados de proficiência, que valem por 2 anos. De 2 em 2 anos, se você precisa renová-los, tem que fazer, né? E eles são o TOEIC, o TOEFL, o IELTS e o Cambridge. São os 4 principais, ok? Depois eu vou colocar a sigla deles, né, nos comentários, ok? Falamos sobre pensar em inglês, pensar em espanhol, em italiano, ou seja, né, no idioma que você vai aprender. Isso é uma baboseira, né? Não existe isso de pensar no idioma, porque se você não é nativo, olha só, se você é brasileiro e está aprendendo inglês, quando você atingir a fluência, você vai continuar pensando em português, você vai ouvir alguém falar inglês com você simplesmente na sua cabeça em português, mas vai responder em inglês. É isso, então não tem isso de pensar em inglês. Existe a forma, estruturas que só existem num determinado idioma, e isso você precisa ter em conta, né, ter em consideração. Como você atinge, né, essa coisa de pensar em inglês, né? Ouvindo, né, principalmente ouvindo séries, músicas, né, tendo contato com diálogos com nativos. Primeiro, acostuma o seu ouvido com o som do idioma. Aí, o entendimento vem depois. Vem através de expressão facial, expressão corporal, tudo isso vai também te guiar para saber uma tradução, para entender o que está sendo falado. E aí quando você vai começar a falar, né, e aí vem aquela coisa de pensar, né? Estas são as manhas para se acelerar esse processo, né? E o terceiro é sobre a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Não tem um inglês mais importante, um sotaque mais importante. É tudo questão de relação comercial, né? Aqui na América nós vamos ter como referência o inglês britânico, Portugal, Espanha, e eles vão ter como referência o inglês britânico, falado no Reino Unido, ok? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, e agora vamos para os comerciais, né? Pessoal, falando sobre a plataforma que eu estou fazendo para cursos online, ok? Eu estou abastecendo aí, né, uma plataforma com aulas, né, onde eu vou vender os meus cursos online, né, para que a gente, né, através dessa pandemia, a gente vai aprender a trabalhar mais em distância. A gente não sabe até quando isso vai, né? Mesmo com o fim da quarentena, gente, eu creio que vocês, assim como eu, vão ter o cuidado, né, de estar voltando devagar a sua rotina, né? Ninguém vai pegar e já volta para a escola, volta para trabalho, volta para curso, né? O pessoal vai começar a ficar mais cauteloso e com razão, né? A gente não sabe, né, se pode haver um segundo surto aí, enfim, eu não quero pensar nisso não, mas pode ser que haja, e por isso eu estou preparando uma plataforma para ensino online. O que vai ter lá, tem aulas já de antemão, que vão ser gratuitas, aulas demo, né, de demonstração para vocês nos 4 idiomas, tá? Inglês, francês, espanhol e italiano, né? Volta da quarentena, né? Segundo o governador, o Dória, né, nós vamos estar voltando aí no dia 10, dia 11, né? Todo mundo já na ativa novamente, né? Quem quiser, pessoal, estar, né, fazendo o curso, assim, o particular, eu vou até a sua casa, eu inclusive até daqui a pouco estou indo para casa de um aluno lá em Itapevi, olha só. Então eu me desloco até você para poder estar dando as suas aulas, né? Você trata comigo no particular e a gente, né, combina aí qual que é o melhor preço para você, para mim, fica tudo bem para todo mundo, gente. Só não deixa passar a oportunidade, né? A oportunidade é agora, né? Coloque a sua mente, o seu currículo para poder agir novamente, ok? Eu tenho uma modalidade, né, que foi sugerido por um aluno e está dando certo, né? Eu chamei de modalidade flex, porque ela é flexível, né? Olha, vou falar para vocês na real o que é, né? Ele já falou inglês e ele disse que tem uma agenda muito atribulada. Então o que eu faço com ele? Através do WhatsApp eu passo para ele exercícios escritos, conversação,
sites para estudo, para estar fazendo lição de casa. É disso que ele me falou que precisava e é isso que ele tem feito. E por isso, né, ele paga um preço bem, né, bem bacana, que cabe para ele, que fica legal para mim também, né. Eu não tenho assim um compromisso também, eu não disponho de tanto tempo para preparar também a minha aula para ele, então fica bom para todo mundo, né. E queria falar sobre isso. Se alguém tiver interessado também, nós podemos estar fazendo algo do tipo. Por Skype, pelo WhatsApp, como ele deu certo. Ele até se comprometeu de estar jogando aí nos comentários, que está bem satisfeito, né, com o que está sendo feito e recomenda, né. É um método online, é diferente disso, mas caso você se interesse por esse método Flex dele, só chamar lá. Sem problema, você que procura algo mais flexível e num valor bem mais acessível, pode procurar. Teacher André, também recomendo. Vamos lá, pessoal. Gostaria de estar ouvindo vocês agora. Dúvidas, né? Quero estar esclarecendo sobre qualquer coisa, até mesmo sobre algo que não foi falado aqui, né? Nessa live. Tem alguma coisa interessante ainda. Agradecer vocês, né? Por terem vindo, por terem comparecido. Eu que agradeço. Vamos marcar um dia de fazer uma live junto. Já vi o pessoal da família, obrigado a todos, né? Fazer um agradecimento especial para Mary, né? Minha sobrinha. E tem feito as edições das fotos de chamada para essas lives, viu? Ela quem faz a edição, né? Obrigado, viu? E logo mais o tio passa mais fotos para você estar fazendo as edições de chamada, ok? Dúvidas, pessoal? Que não ficou claro? Alguém quer perguntar? Eu queria saber, gente, diz que tem como eu estar chamando alguém aqui para estar conversando. Né? Me chama. Rodrigo poderia me ajudar nessa, né? É só liberar aí. Quem quer entrar, para estar falando alguma coisa, estar perguntando. Aparece aí junto. Tentando aqui se eu achei. Eu acho que ele deve estar ocupado agora, né? Não, era só para poder fazer um teste. Deixa eu ver aqui, Cecília. A pergunta da Cecília, gente. Olha, eu queria saber se no meu caso acadêmico seria suficiente para fazer um curso de escrita para TV. Sim, Cecília. Olha, a gente hoje tem uma gama muito ampla, né, de cursos, né, para estar se fazendo, né, e bem específicos. Esse de curso de escrita para TV seria um ótimo para você, né, já que, né, a experiência, né, você já tem, né, então uma boa mesmo. Recomendo. Acho que não vai ter mais nenhuma dúvida aqui. Mais alguém com alguma pergunta? E aí, Ryan, tudo bem? Olha, o Ryan foi aluno meu na Líder. Olha só que barato, gente. Olha só que bacana, hein? Saudade de você, hein? É isso aí, Cecília, né, morava em Boston, né, tá passando agora um tempo aqui no Brasil. Foi a minha aluna já também há um tempo, né? E retornou à Terra Mater, né? Como é que tá sendo o isolamento aí em Avaré? Tá tudo bem? Eu vejo que você tá muito bem, né? Tomando solzinho, piscina. Para de stalkear as alunas, hein, André? Enfim, acho que não vai ter mais nada de relevante nesses últimos minutos de live. Ainda tem aqui 4 minutos de lives, mas considerações finais. Já falei tudo que devia falar durante ele foi explicando, mas é isso aí. Então, alguns dos muitos mitos que existem no tocante ao aprendizado de idiomas. Qualquer dúvida que vocês tiverem também podem entrar em contato comigo e André, vamos marcar e vamos fazer uma live junto para discutir mais sobre o aprendizado e sobre nossas experiências como tutores, ok? That's it and see ya!